Olá, olá! Vamos conversar mais um pouquinho? Vou passar mais umas dicas para vocês. E isso é muito importante agora, porque é sobre a questão de imóvel. Então, muita gente que tem imóvel pode estar pagando juros altíssimos. Nós temos 3 formas de juros que é considerado ilegal. Vou ler a primeira para você. Muitas vezes, quem comprou o imóvel não diretamente pelo banco, mas pela construtora, diretamente pela construtora, né, ou imobiliária, pode estar pagando juros altos, que é inconstitucional. Portanto, vale entender que essas cobranças são abusivas, são cobranças abusivas. Por exemplo, está bem claro aqui, o imóvel que é adquirido por uma empresa, com a empresa que não é o banco, porque os bancos, eles têm autorização da instituição financeira para casa própria, para o imóvel, está cobrando esses juros. Mas a empresa não, a construtora não. Então, por isso, você tem que verificar, muitas vezes no seu contrato, você está pagando juros abusivos, que sem perceber, sem você perceber no contrato, é uma questão tão assim sensível que você muitas vezes nem percebe. Que você colocou, que está lá no contrato esse pagamento de juros. Então eu vou colocar para vocês mais uma vez aqui o seguinte. A lei, ela beneficia os bancos, mas as empresas, as construtoras, essas aí, elas não são beneficiadas para que possa estar cobrando esses juros. Primeira cobrança abusiva que nós temos é a capitalização de juros. Primeiro, é a capitalização de juros, é o anatocismo. É aquele juros sobre juros. Você tem o principal, aí tem aqueles juros, depois ele calcula no principal e vai os juros novamente e vai juros sobre juros. Essa capitalização de juros, esse anatocismo é ilegal. E muitas vezes ele está no seu contrato imperceptível praticamente para você. Por exemplo, nós temos a capitalização de juros que representa uma cobrança indevida de mais ou menos de 40% a 60%, como eu estava estudando e verificando agora, de todo o valor que você paga. Muitas vezes é 40%, 60% do valor que você paga. Que pode observar que às vezes vem aquela camuflado nos contratos. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Por exemplo, eu tenho contratos aqui que está escrito assim, vou ler para vocês. Todas as parcelas mensais vencidas e vincendas, bem como o saldo devedor, serão reajustadas mensalmente pela correção do IGPM, acrescido de juros de 0,7% ao mês, de forma, a palavrinha lá, a palavrinha mágica, a palavrinha que está camuflada, de forma cumulativa. Isso é ilegal. Isso é um juros sobre juros, é um anatocismo. A palavrinha mágica, cumulativo, tá lá pequenininho. Aí você lê o contrato, você nem viu o que é isso, nem sabe o que é isso. Então, essa palavrinha mágica no seu contrato, preste bem atenção. Essa palavrinha mágica no seu contrato, que é um perigo, tá lá, cumulativo. Tomando-se por base para esta correção a data deste contrato, calculado segundo o critério da tabela price ou tabela gradiente. Então, o que eles fazem? Quando não é a tabela price, eles mudam, colocam lá tabela gradiente, que é a mesma coisa. A cobrança de juros de forma cumulativa ou cumulativa ou acumulativa, como aparece nos contratos aí, é sinal de capitalização de juros, gente. E isso é indevido nos contratos. Isso é indevido. Essa estratégia das empresas, do ramo imobiliário, elas fazem para esconder essa cobrança indevida desses juros.
Muitas vezes você tem um saldo devedor lá de 200 mil, 80, cento e tantos mil. Quando vai verificar, seu saldo devedor é 20, é 25. Então tome cuidado, procure um especialista para dar uma olhada, para ler, antes de você assinar esse contrato. Porque existem essas palavrinhas para camuflar o contrato. Cuidado. Mais ainda, a cobrança abusiva pela tabela price ou pela tabela gradiente é a mesma coisa. É forma cumulativa e indevida, tá bom? Aí nós temos essa tabela price, ela é para amortizar. E nessa amortização do contrato que ocorre essa capitalização de juros. Então, isso também, né, é ilegal, porque muitas pessoas começam pagando, por exemplo, no caso que eu verifiquei aqui, que eu estou até terminando de verificar, muitas pessoas começam pagando, por exemplo, R$1.000 no contrato. Em um contrato imobiliário, começa pagando lá, tá? R$1.000 em um contrato imobiliário. E passando 2 ou 3 anos, o que vai acontecer? O valor da parcela passa a ser 2 ou 3 mil. Então, olha lá, cuidado. Você começa no contrato imobiliário com 1.000. Daí 2, 3 anos, tá 2 a 3 mil. E isso, entendeu? Parece, no caso, que o saldo devedor nunca vai acabar. O saldo devedor, as parcelas aumentam, mas a dívida não diminui. As parcelas vão aumentando e a dívida não diminui. Então, é comum muitas pessoas chegarem a desistir do contrato, certo? E solicitam o seu cancelamento, aceitando as cobranças de multas altas. Desiste e aceita a cobrança de multas altíssimas, né? E para não continuarem com a dívida. Algo muito triste nessa questão, porque elas teve uma perda imensa. Quando elas fazem isso, né, que elas se abdicam dessa questão aí, elas tiveram uma perda imensa. Sem perceber, tiveram uma perda imensa. Então, porque o consumidor nessa questão, ele é enganado. O consumidor é enganado. Então, muitas vezes, achando que ele acha que tem que pagar aquele valor altíssimo e que aumenta a cada mês e impedindo que realize o sonho da casa própria. Então, o consumidor é enganado. Aí ele acaba fazendo isso. Ele desiste do contrato e solicita o seu cancelamento. A hora que ele desiste do contrato e solicita o seu cancelamento, ele aceitou aquelas cobranças das multas altas, certo? Para não continuar com a dívida. Aí é muito triste, porque ele não vai ter nem o dinheiro e nem a casa própria, que é o sonho dele. Então nós temos que combater isso. Nós temos que combater isso das questões, em relação a essas questões imobiliárias. E temos que ficar esperto e de olho nisso. O consumidor, ele é muito enganado. A casa em que o consumidor, temos aqui, a casa em que o consumidor pagava quase R$1.900 da parcela. R$1.900 da parcela. Teve direito a reduzir de 1.900, ele teve direito a reduzir para R$ 1.117,24. De 1.900. Olha para você ver a vantagem. Ele teve direito de 1.900, que ele pagava por mês, ele teve direito a reduzir a R$ 1.117,42. Certo? Então, isso aí é muito importante para você, para nós que somos consumidores. Para nós que somos consumidores é muito importante. Então eu volto a repetir, muitas vezes no contrato eles mudam, porque a tabela price já é muito conhecida, eles colocam lá a tabela gradiente, mas é a mesma coisa, tá? Ela faz com que as parcelas no primeiro ano do contrato sejam baixas. Mas a partir do segundo ano, o que acontece com os valores? Os valores começam a aumentar de forma geométrica, certo? E muito além daquilo que o consumidor tem condição para pagar, certo? Recebe muito além mesmo. Então, nós temos que, sabendo desses contratos imobiliários, tá?
que são feitos de 10, 15, 20, 35 anos, a empresa receberá indevidamente valores por longos anos. Por longos anos que ela vai receber esses valores, cobrindo as parcelas baixas do primeiro ano, porque ele dá uma parcela baixa no primeiro ano e depois, nos outros anos, ele começa a cobrar, né, para suprir aquele valor baixo que ele deu naquelas primeiras parcelas, tá? Então, os cálculos feitos, entretanto, igual eu estou verificando aqui um caso, demonstram que eles deviam apenas, no caso, mais 30 mil reais. 30 mil reais, e eles estavam dando uma diferença de 116 mil reais de juros abusivos. 116 mil reais de juros abusivos. Ele estava devendo, na realidade, seria 30 mil, para terminar, para quitar, né? Para quitar 30 mil. E então, ele tinha que pagar mais de juros abusivos, 116 mil reais. Então, é muito importante. Nós, consumidores, é muito importante. Procure uma pessoa para ler, para te orientar, para ver as maldades, para ver aquelas palavras entre linhas, entendeu? Camufladas ali, certo? Isso aí nós estamos constatando na prática. Eu constato isso aqui, o que eu estou falando para vocês aqui é na prática. E o que fazer então? É importante que o seu contrato tenha uma planilha evolutiva, tá? Por um especialista, uma planilha evolutiva, por um advogado especialista, para poder avaliar para você, para dizer se é viável ou não, se compensa ou não, qual é a condição que está ali, que está colocado, o que está camuflado naquele contrato. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós, operadores do direito, sabemos que a gente tem que ter muito cuidado quando vai ler esse contrato, quando vai revisar esse contrato, tá? Então, nós colocamos o seguinte, você deve ter essa maldade, você deve ler com muita calma, deve procurar entender tudo que está escrito, palavrinha por palavrinha, e tentar verificar entre linhas. Porque eu tive casos de pessoas de 30 mil, que deveria no saldo devedor, 30 mil, e eles estavam cobrando de juros 116 mil reais de juros. Então, meus amigos, os consumidores não podem ser tão lesados assim, né? Nós deveríamos punir, né? Deveria ter uma legislação para punir diretamente, sem que a pessoa buscasse a justiça, né? Mas, infelizmente, só temos a justiça para poder buscar, para fazer com que eles sejam ressarcidos daquilo que estão cobrando, que é indevido, tá? Mas fiquem de olho. Muito obrigada, Cidinha. Vai lá no meu canal do YouTube, canal da Cidinha, dá um like lá. Tá? Estamos aqui também preparando uma boa dica para vocês, uma boa informação sobre a pensão por morte, porque teve muitas mudanças. Então, muitas pessoas aí que são casadas ou que vivem em união estável procuram um especialista antes de fazer o pedido, antes de olhar sobre a questão da pensão, porque essas orientações são fundamentais para o procedimento e para a procedência da sua ação. Vai lá. Dá um like lá no canal da Cidinha. Muito obrigado, fique com Deus. Se vocês preferirem, entre no meu WhatsApp, 983-54-4033. Muito obrigado e fiquem com Deus. Uma abençoada semana para todos.